Bom dia com Jesus. Que a paz de Deus esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus, mais um dia de luz, um dia de amor, de paz e de fraternidade junto a Jesus, né? Então vamos iniciar nosso dia na luz da oração. Agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade, boa e amiga, por tantas dádivas que Ele nos dá. Flávia Alves, bom dia com Jesus, seja bem-vinda. Que bom que você está aí. Vamos estudar, né? Vamos vibrar, vamos orar e pedir a Deus proteção divina, amor e luz, né? Para o nosso dia, e que hoje seja um dia de paz e de fraternidade, sempre, sempre com Jesus, né? Manu, bom dia com Jesus, bom dia a São Paulo, a Curitiba que diga. Flávia, tu mora onde mesmo, Flávia, que eu esqueci? Vamos iniciar nosso dia na luz da oração? Com Jesus, com Jesus. Vai dar uma travadinha, viu? Eliane Venance, Roberto, bom dia com Jesus, bom dia a São Lourenço, que Deus abençoe. Vamos convidar nossos irmãos? O Jardim Atlântico, né? Tá certo. Bom dia, Jardim Atlântico, Olinda, né? Faz uns dias que eu não faço a campanha de sinal aí, né? Mas vamos fazer, precisamos. Fazer o bem e ser caridade. Leninha, bom dia com Jesus. Como é que tá você? Seja bem-vinda. Que Deus abençoe. São Paulo também, né? Orar, pedir a Deus a sua proteção. Estudar o Evangelho e confortar nossos Flávia, seja bem-vindo você que chega nessa sintonia. Sua presença nos dá prazer e alegria. E se você não der pra chegar no bom dia com Jesus, receba dele as vibrações de amor e luz. Vamos orar por todos nós e a humanidade com coragem. Eliane Duarte, bom dia com Jesus. Patrícia, bom dia São Paulo, né? Bom dia Jardim Paulista Baixo. Amo você com Jesus. Amo você com Jesus. Bom dia com Jesus. Fafá, bom dia com Jesus. Seja bem-vinda. Que Deus possa nos abençoar. Bom dia, Olinda, novamente, né? Fafá, Maria Olinda. Então vamos lá, iniciar nosso dia na luz da oração. Agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade, boa e amiga, para que a gente possa estar em paz com Jesus, né? Então vamos iniciar nosso bom dia com Jesus, a gente orando, né? A gente precisa orar muito pelas pessoas que estão precisando de paz, de harmonia, de fraternidade. Edileide, bom dia com Jesus, bom dia a Caruaru, né? Que Deus abençoe a Caruaru, que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer hoje, amanhã e sempre, né? Edileide, que Deus abençoe. Deixa eu vir para cá, meus irmãos. Então vamos iniciar nosso bom dia com Jesus. Hoje a gente está em alegria, né? Porque hoje a gente vai começar o nosso bom dia com Jesus, né? Iniciar nosso estudo doutrinário, né? Hilda Pereira, bom dia com Jesus, seja bem-vinda. Vamos orar? Vamos orar pelos irmãos que estão enfermos fisicamente, espiritualmente, mentalmente, né? Vamos orar pelo nosso lar, família, caminho, trabalho e vida. Vamos orar pelas searas espíritas, dos tempos religiosos. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão em vícios, nas drogas. Vamos abençoar, né? Elizabeth Cordeiro, Plante Amor, bom dia com Jesus. Vamos lá? Gabriel Pereira de Holanda, que Deus abençoe e ilumine. Vamos orar por José Antônio Demétrio, Ana Paula dos Santos Sampaio, Márcia Maria Pereira, Anderson Ferreira da Costa,
Alessandro Galdino da Silva, Inês Serrano, que Deus abençoe e ilumine esses irmãos. Terezinha Maria, Elizabeth Cordeiro, bom dia com Jesus, sejam bem-vindas. Vamos abençoar essas pessoas, né, que estão aí em vibração de amor e de luz, sempre com Jesus, né? Cada nome vocês mentalizam, derrama luz e de amor para eles. A gente precisa orar muito por esses irmãos, porque eles estão precisando de nossa paz, de nossa luz e de nossa bondade, né? E quando a gente ora pelos nossos irmãos, a gente está orando por nós e por todos eles, né, que estão precisando de amor e de bondade, tá certo? Vamos continuar orando? Eliane da Silva Duarte, Mercival Henrique Duarte, Catarina Delgado, que Deus abençoe, Karina Alexandre, Marcos Vinícius Delgado, Jaime Guerreiro, David e Cristina Ribeiro, muita paz e saúde, José Cabral de Melo, Ivalida Ferreira de Lima, que Deus abençoe esses irmãos e irmãs que nós estamos orando, né? Estamos pedindo a Deus que abençoe a todos eles, a consagração da luz e do amor sempre com Jesus. Quando a gente ora por esses irmãos, a gente está derramando luz sobre eles, né? Sobre eles, pedindo a Deus que abençoe, que ilumine todos eles. Nef Paulo, né, de Tássio. Núcleo Espírita, né, Paulo de Tássio, lá, acho que é perto do Arruda ali, né? Cajueiro Seco, não é isso? Bom dia, seja bem-vinda, viu? A gente já foi alguns dias lá, né? Esqueci até o nome da mãe, Isabel, né? É a Isabel que participa lá. Que Deus abençoe vocês, saudade de vocês aí, tá? Se for esse centro, né? Vamos lá, Felipe Alberto Queiroz, Ivânia Dia dos Santos, Leonora Silva de Lima, Victor Hugo dos Santos, Estevão Ferreira, que Deus abençoe. Isso, né? Como é seu nome? Diga aí seu nome aí. Seja bem-vinda, viu? Que Deus abençoe vocês, a Casa de Oração e Trabalho. Gilcélia Tenório, Adriano de Oliveira, Adriano Luiz, Arthur Luiz, Ana Rita Simões, Geraldo Bento da Silva, Givonete Bento da Silva, que Deus abençoe. Belmira, bom dia aí ao Núcleo Espírita, né? Você é Isabel mesmo. Que bom, Isabel, seja bem-vinda, minha irmã, que Deus abençoe você, viu? Muita paz e saúde. Que Deus abençoe a sua casa de oração e trabalho. Ruth Batista de Souza, Vilma Sueli, Valéria Maria, Maria Patrícia, Vanessa Pereira, Robson Teles e Fernando Guedes, Gildaci Dia dos Santos, Andréa Cristina, Maria Ilza, Antônio Anacleto, Maria do Carmo, Regina Antonieta e Heloísa de Freitas. Muita luz para esses irmãos e irmãs que a gente está orando, né? Como a gente precisa orar por esses irmãos e irmãs. A oração é luz, é paz, é fraternidade. Interessante, quando a gente ora por alguém, a gente está orando por nós mesmos, né? Está dando força, ânimo e fé. Então não deixe de orar pelos seus irmãos, pelas vidas que Deus deu de presente a você. Vamos orar? André Luiz de Lima da Costa, Adjaí Cavalcante, Alisson Tavares, Maria Batista, Aurivânia Maria Batista, Ingrid Melo, Célia Cadete, Porfírio Rodrigues Batista, Antônio Honório da Fonseca, Marcílio José Aguiar de Melo, Mariante Aguiar de Melo, Marcelo Gustavo Magalhães, Gislaine, Maria da Conceição Marinho. Que Deus abençoe e ilumine esses irmãos e irmãs, né? E cada oração chegue para eles, né? Como um bálsamo de paz, de luz e de fraternidade, né? E aí a gente vai orando, né? Esse sábado de paz e luz com Jesus. Nel, bom dia com Jesus, bom dia Caruaru mais uma vez, né? Que Deus abençoe Caruaru. É um sábado de paz e luz para vocês todos, tá certo? Luz com Jesus. Deixa eu colocar aqui. Desculpa, gente. Aqui tem hora que eu não estou gripado, certo? Mas tem hora que o canto aqui é tão... Tem lugares que eu chego, aí eu fico sentindo a energia, né, do ambiente, né?
Então vamos orar. Saúde, obrigado. Vanessa Pereira, Maria Eduarda, Tarsila e Alice, Breno Oliveira e Jaqueline, que Deus abençoe. Josilda Bezerra do Nascimento Silva, Valéria Regina, Cauã Felipe, Robson Henrique, Vilma Carvalho, Robson da Cunha, Edinalva Freitas, Harilson José Freitas, Joaquim Domingo, Quitéria Balbina, Davi Luiz Bezerra, Maria Nadia Vila Nova, Rinalda Alves da Silva, Wilani Alves Martins, né, que é a nossa filha, que hoje, graças a Deus, está saindo, que ela fez um tratamento de 3 dias para ficar isolada, mas graças a Deus está bem melhor, não teve muitas reações. E aí, agradeço a vocês, as orações de vocês de amor e de luz, né? Que é tão importante a gente orar pelas vidas. Então, que Deus possa abençoar, iluminar cada um, tá certo? Vamos continuar orando? Otacília Sobral Martins, Maria Oliva de Paiva Maia, Givissan Silva Tenório, Sinésio Romão, Eunice Camilo, Edivaldo Ferreira dos Anjos, Clemilda Ferreira dos Anjos, Giuseppe Souza da Silva, Adeildo Rodrigues, Giovana Martinez, Douglas César Martinez, Mariana Gomes, Lucas André Cardoso, Sebastião Rodrigues, Danilo Galho, André Estevo da Silva, Marlene Cabral Costa, Etilene Borba, Viviane Vieira, Josineide de Souza Silva, Maria Júlia Molimar Melo Franco. Que Deus abençoe e fortaleça esses irmãos e irmãs, né, que estamos aí. O som está bom, gente? A música está boa? Como é que estamos aí? Maria Júlia Molimar Melo Franco, né? E agora vamos orar pelas nossas irmãs gestantes, tá certo? Vamos orar pelas gestantes, pedir a Deus que abençoe essa gestante com muita luz e com muito amor, né? Para que eles possam sentir essa paz, essa luz e essa grandeza que é Jesus, tá certo? Cada nome que a gente orar aqui, vocês mentalizam e derramam luz sobre eles. Cadê aqui? Joseli, bom dia com Jesus. Obrigado. Certinho, né? Obrigado. Então vamos orar pelas nossas irmãs gestantes. Poliana Pedroso, Franciele, Maria Daniele, Érica, Edjane Estevam e Larissa. Que Deus abençoe todas as gestantes com muita harmonia e com muita paz. Júlio César Denis dos Santos, Leonildo Menezes do Nascimento, Isabela Romão Azevedo, Francisco Lázaro, do Cinéia Maria Pereira, Cineuza Sena, Osmar Prado Sebaliski, Rosilene Aparecida de Oliveira, Natasha Anne Sebaliski, Ivan Luiz Laurindo, Maria Lusitânia. Que Deus abençoe e ilumine esses irmãos e irmãs que a gente está orando, que a gente está vibrando, estamos derramando luzes sobre eles, né? Para que eles possam sentir o amor de Deus e de Jesus, né? Que Deus possa abençoar todos eles. E agora vamos orar pelos irmãos que estão desencarnados. Josefa Maria, bom dia com Jesus, seja bem-vinda. Vamos abençoar os irmãos que estão desencarnados. Josineide, bom dia com Jesus, bom dia Abre Lima. Que Deus abençoe e ilumine, né? Vamos orar pelos desencarnados. Altino Cadena, que Deus abençoe e ilumine. Valéria Maria Barbosa, José Bernardo, Márcio Luiz Cardoso Breck, que Deus ilumine seus espíritos. Paulo, né? Batista Eutrópia Faria, Sebastião Félix, Elvira Franco Mendes, Rosilda Barbosa dos Santos, Josefa Arruda da Silva, Otávio Barros Falcão, Jaqueline Trajano, Maria Luísa de Oliveira Sebaliski, Alba Batista de Souza, muita luz e saúde, Janicilda de Souza Ferreira, Luiz Gonzaga Lins, Juninho e seu José, Edgar Vene Santana, Janaína Guerra. Que Deus abençoe e ilumine esses irmãos e irmãs, né? Estamos aqui orando, vibrando
pedindo a Deus que abençoe a cada um, né? Para que eles possam sentir a paz e a luz. E agora, meus irmãos, vamos estudar, né, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? Estamos iniciando. Ontem a gente concluiu esse livro aqui, que é o mesmo livro, o mesmo conteúdo, né? Só que aí a gente passou os Bom Dia com Jesus, todos dele. Como a gente precisa ler e a gente está com dificuldade de leitura para perto, né? Então a gente vai estudar esse livro a partir de hoje. Então, hoje estamos iniciando o nosso estudo do Evangelho, desde o início, né? A gente concluiu ontem. E vocês não sabem a felicidade quando eu terminei ontem, né? A gente perseverar. Quero agradecer a cada um de vocês que desde o início, dia 2 de agosto de 2020, né? A gente iniciou esse Bom Dia com Jesus. E para mim é uma alegria, né? Daqui a um mês e pouco a gente está fazendo 5 anos. E eu quero agradecer a cada um de vocês, aqueles que já foram, tem algumas pessoas que já foram para o mundo espiritual. Tem algumas pessoas que estão perseverantes desde o início. Alguns irmãos e irmãs estão iniciando, estão chegando. Então hoje, eu e vocês temos a oportunidade de estudarmos juntos, tá bom? Então, nós vamos iniciar aqui, gente, ó. A primeira página aqui. A gente vai ler isso aqui. E vocês não sabem o conteúdo que tem essa mensagem, né? Então, eu estou muito feliz hoje porque a gente vai iniciar um novo ciclo, né, de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que Deus possa nos abençoar, né, nos fortalecer e agradecer a Deus, né, por essa oportunidade que nós estamos tendo, né, de estudar esse momento tão divino. Para mim é divino, não sei para vocês, né? Mas olha, e Fafá disse que está desde o início, é verdade. Fafá já participava das lives antes, né? Então, Guilherme Ribeiro, pronto, é isso, você mesmo que quero. Então, se vocês não têm, gente, se vocês não têm esse livro, né? É só vocês baixar aqui, ó, baixar no PDF, tá certo? Que vai acompanhar a mesma. Samuca, bom dia com Jesus, seja bem-vindo. Bom dia, como foi seu trabalho ontem, Samuca? Com certeza foi maravilhoso, né? Então, vamos lá. Quem quiser acompanhar com esse livro aqui, tá certo? É só ir no YouTube e botar o nome lá, no YouTube não, né? No Google, né? E colocar o Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? Então, essa tradução aqui, ela é de Guilherme Ribeiro, tá certo? Aí vocês ficam à vontade de acompanhar ou também acompanhar. Eu dormia contigo com as palestras e acordava com Bom Dia com Jesus, é verdade. Não tem mais condições de a gente voltar às palestras de noite porque fica muito cansativo, meus irmãos, muito mesmo, né? Mas era gratificante, né? A gente fazer o Bom Dia com Jesus e também fazer, né, de manhã as palestras, né? Então vamos lá, vamos começar a pedir a Deus que nos esclareça, né, que nos dê força, iluminação, humildade. A gente precisa ter humildade, né, para a gente estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, né, do nosso irmão Allan Kardec. Kardec fala algumas coisas aqui, tá certo? Vou colocar aqui, porque já que eu estou em casa esses dias, dá pra gente escrever aqui e colocar. Cadê aqui? Pronto. O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Com explicação das massas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações a diversas circunstâncias da vida. Olha que coisa bonita. Quando Kardec ele codificou esse livro, quando ele organizou esse livro, Fernanda, Bom Dia com Jesus, a Márcia, a Miguel, ao Rio de Janeiro, quando Kardec organizou esse livro, né? Organizou, deixa eu colocar aqui também, início do estudo,
início. Só um momentinho, gente. Quando Kardec organizou esse estudo, ele buscou a essência do Evangelho. Qual é a essência do Evangelho? Quando nós estudamos o livro, a gente vê a capa, vê o conteúdo, né? Vê a forma das letras, a explanação da mensagem, o conteúdo, mas a essência do que você lê, a essência que você retira dela. Então, esse Evangelho, esse estudo que estamos iniciando hoje, né? A essência dele é a moral. A essência deste livro é nos moralizar. Não é uma moral falsa, uma moral orgulhosa, uma moral que se exibe. É uma moral que humilha, que rebaixa o nosso orgulho, nossa vaidade. É uma moral que exalta o sentimento de amor e de fraternidade. Então, estamos iniciando esse estudo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, deixa eu colocar aqui, Evangelho segundo o Espiritismo. E por que segundo o Espiritismo? Porque segundo as mensagens que foi trazida pelos nossos irmãos, né? Pelos nossos irmãos do mundo espiritual. Então, segundo eles. Então, deixa eu botar aqui. Inicia nosso estudo para vocês acompanhar aí a leitura, tá certo? Aqueles que têm o livro, acompanham, ou acompanhem outro livro. E ele vai dizer assim, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo com as explicações das máximas morais do Cristo. Esse ponto aqui, se você ler, quem já leu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai entender que o Evangelho ele nos traz todo o conteúdo moral. É tanta mensagem que freia nós, que rebata as nossas imperfeições, que busca trabalhar esse burilamento, essa iluminação. Então, olha o que ele vai dizer aqui. A explicação das massas morais do Cristo. Por que Jesus falava por parábola? Por que Jesus falava certas coisas, né? Para os fariseus, doutores da lei, para aquele povo tão ignorante, tão grosseiro, porque ele queria mostrar uma essência espiritual da mensagem de Jesus, da mensagem do Pai, da mensagem da espiritualidade. E ele diz assim nessa mensagem, né? E em concordância com o Espiritismo e as suas aplicações a diversas circunstâncias da vida. Eu pergunto a vocês, se você estuda esse Evangelho segundo o Espiritismo, você tem conteúdo doutrinário e espiritual para viver no seu lar, na sua família, na sua sociedade, no seu trabalho, na sua religião. Porque ele vai trazer explicações diversas dos porquê em certos lugares encontramos pessoas que totalmente estão equivocadas, ou nós estamos equivocados. Então, a gente precisa buscar essa concordância, né? Essa máxima de Allan Kardec que trouxe para a gente, né? Então, ele coloca aqui logo de frente para que a nossa alma possa compreender isso. Então, você e eu estamos hoje iniciando. A gente já estudou esse livro algumas vezes. Então, o que é que hoje a gente vai trazer de novo? Emmanuel disse que cada vez que a gente estuda algo, novas explanações, novos objetivos, novos pontos a gente vai se esclarecer. Por que isso? Por que ler esse livro tantas vezes? Porque é um livro que traz a gente a iluminação da alma e do espírito. Se ele traz algo de bom para mim, se ele me acalma, então se ele me esclarece, eu vou tendo força. A gente lê algo hoje e a gente não consegue colocar em prática hoje mesmo. Mas de tanto a gente ler, reler, estudar, pesquisar, indagar, questionar tudo isso, um dia a gente vai frear. Interessante, muitas vezes quando eu saía do Bom Dia com Jesus para ir trabalhar e pegava aqueles engarrafamentos estressantes, né? E aí, quando eu errava, o meu anjo de guarda falava: você estudou isso hoje? E eu parava assim, né? Então, a gente estuda algo, mas não assimila.
Então é preciso a gente estudar várias vezes até a gente assimilar e colocar em prática. Olha o que ele diz aqui. A fé inabalável só a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então essa é a tradução de Guilom Ribeiro, né? Essa mensagem, esse livro. Então veja a fé inabalável. Como está a nossa fé? Vitória, bom dia com Jesus, bom dia Alana, bom dia aí a Parceira, não sei se você está em Parceira. Hoje tem campanha do Quilo aí, né? Em Umari. Parabéns para você pela sua perseverança, né? E Deus abençoe você, viu? A sua família aí. Então, olha o que ele diz aqui. A fé inabalável. Não é uma fé mesquinha, não é uma fé religiosa, não é uma fé que vai dizer a você, isso, aquilo, que na hora da maior dor, da maior aflição, você correr. Não é essa fé. Não é essa fé que faz que você diminua. É uma fé raciocinada. A fé inabalável, ela é uma fé raciocinada, que pensa, que analisa, que elabora coisas bonitas e maravilhosas. Então, é essa fé que a gente precisa avançar a senda da vida e da luz, né? E aí a gente precisa muito, né? Que aí a gente possa entender. Então a gente precisa, né, fazer esse conteúdo doutrinário e espiritual para que a nossa alma possa dizer como está a nossa fé hoje. A nossa fé, falta de conhecimento, né, a fé ignorante, a fé que tem fé em Deus, que a gente vai fazer algo por alguém. Então essa fé, ela precisa trazer um conteúdo doutrinário e espiritual, não é? Então aí ele continua. Então veja que ele fala aqui da fé inabalável. Eu posso encarar todo o tempo a humanidade no mesmo sentido. Porque a fé, quando ela é humilde, quando ela é verdadeira, quando ela é calma, quando ela tem a razão, olha o que ele diz, encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então a doutrina dos espíritos não é a doutrina de um homem, não é uma doutrina de uma pessoa, é uma doutrina de um conjunto de espírito que o nosso Deus, o nosso Pai, veio e trouxe para nós. E ele continua dizendo aqui, ó, do título original da França, né, aí é em francês, né, que ele fala aqui, olha o que ele diz aqui, todos os direitos reservados, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada ou transmitida total ou parcial por qualquer método ou processo, sem autorização do editor da cópia, né? Lídia, Luizinho e as Anas. Então, esse livro, a nossa interpretação, o nosso conteúdo. Então, existe uma essência neste livro. E se eu e você não pedir a Deus a humildade, a paciência, a simplicidade para a gente entender ele, então ele tem um direito, né? Sandro Marinho, bom dia com Jesus. Ele tem um direito que a gente precisa respeitar. Eu aprendi na doutrina espírita e no espiritismo que existe o achismo. Eu acho que é assim. Eu escutei assim, mas será? Por isso que é importante, quando a gente fazer algo, a gente colocar da onde veio, com quem a gente está falando e se está escrito ali, né? Porque se a gente tem essa obra chamada O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, ele tem um conteúdo, ele tem uma essência. E a interpretação nossa, ela pode ser equivocada e não está com a verdade. Então a gente precisa entender que o nosso Deus quer simplesmente que a gente busque essa compreensão. Veja o que ele fala aqui para a gente desse conteúdo, né? E aí, Allan Kardec ainda coloca mais alguns pontos aqui para a gente ler. Tudo que está aqui a gente vai ler, gente, para vocês verem
existe uma razão deste livro nos dar tantas coisas boas. Para mim, é o livro que eu gosto mais de estudar, porque eu preciso. Não é só gostar por causa das mensagens, não é por causa só da mensagem, é porque ele me ajuda a me acalmar, me ajuda a tranquilizar minha alma, me ajuda a viver mais tranquilo, buscar, né, corrigir algumas coisas, frear os meus instintos, as minhas inclinações. Então, eu preciso dele. É como um alimento para a gente, né? Aí ele continua dizendo: o Evangelho segundo o Espiritismo, com explicações das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo em diversas circunstâncias, né? Então, olha o que ele diz aqui para a gente de novo. Ele repete de novo na mensagem, na tradução de Guilom Ribeiro, do dia 3, né? Então, aí ele fala, a Federação Espírita Brasileira, esse livro passou por uns grupos. Maria do Carmo, Bom Dia com Jesus, passou por um grupo de pessoas da FEP, da Federação Espírita Brasileira, em 2013. Então, a gente precisa entender que não é só a gente que vai questionar, mas que o Espiritismo é algo tão divino, né? E é tão maravilhoso para que a nossa alma possa encontrar. Então, ele fala aqui algumas coisas, né, que é o sumário. Aí você vai dizer, mas irmão, então você vai ler o sumário, que é ali onde é que está o início, né? É importante. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a gente vai aqui, na hora que você estiver precisando de alguma coisa, quando você estiver passando por qualquer provação, qualquer expiação, qualquer dor, lembre-se que você vai buscar no início aquilo que você está precisando. Da paz, bom dia com Jesus, seja bem-vinda. Como é que está você? Olha o que ele fala aqui, ó. Deixa eu ver se dá para colocar aqui. Sumário, né? Aí vamos lá. Ele vai dizer, deixa eu aumentar mais aqui. Como foi o estudo de ontem da paz? Não deu para participar do estudo porque estava muito cansado. E eu dormi mais cedo para acordar, mas não. Então, o prefácio e a explicação, o prefácio é lindo, gente. As introduções, né, que a gente precisa estudar o prefácio, né? O prefácio, para mim, é um dos mais bonitos que tem, né? O prefácio que ele fala, as explicações e as introduções do porquê, né? Esse livro foi trazido, né? O prefácio para mim é lindo, maravilhoso e divino, né? Esse prefácio que nos traz o conhecimento, né, da essência do porquê dessa doutrina tão maravilhosa e tão divina. E aí ele diz assim: objetivo dessa obra, Anderson, bom dia com Jesus, qual é o objetivo da obra do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E ele fala aqui, ó, autoridade da doutrina espírita, né? Controle universal dos ensinos dos espíritos. Eu sempre digo assim, ó, as pessoas dizem, a doutrina espírita não é a doutrina espírita. Graças a Deus, mais uma sexta-feira estudando. Parabéns aí. Infelizmente, sem condições físicas. E aí, a autoridade da doutrina espírita. Qual é a autoridade que ela tem? Qual é esse controle universal que os espíritos ensinaram? E ele fala, notícias históricas, Sócrates e Platão, percursores da ideia cristã e do espiritismo. Olha que coisa bonita, gente. Lá atrás, o nosso irmão Sócrates e Platão, né, ele já trazia o conteúdo doutrinário espiritual para nossas almas e para nosso espírito, da essência do que vinha a ser revelada. Resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, que é importante a gente estudar isso, e a gente vai estudar, né, a cada amanhecer. Então, olha quando você quiser. E se você tiver dúvidas, você vai lá no sumário, lá no início, para entender o que é o Evangelho. Qual é a parte que você está precisando? Tem pessoas que abrem o Evangelho a esmo. Claro que isso é bom, né? Aí, se sair os inimigos desencarnados,
Aí você vai dizer, são os inimigos desse cara. Mas por que você não estudar e ler do início? E aí vem o primeiro capítulo, né? Que ele vai falar, não vim destruir a lei, né? Aí abre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele abre com esse conteúdo doutrinário e espiritual que o Espiritismo também vai dizer lá na frente que ele não veio destruir a lei, né? Não veio destruir a lei, mas buscar os ensinamentos do Pai. Olha o que ele diz, eu não vim destruir a lei. As 3 revelações, que é lindo esse comentário, até lá o nosso Nesca está iniciando, né, o estudo, não vim destruir a lei. As 3 revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo, certo? A aliança da ciência e da religião. Você e eu precisamos, se nós somos espírita, a gente precisa estudar esse livro desde o início, para a gente ter um discernimento, um esclarecimento. Então, olha o que ele fala, né? A ciência, né? Esse conjunto que a gente vai olhar ali, da aliança da ciência e da religião, dizer para todos os irmãos que a ciência é de Deus. Introduções dos espíritos, a nova era. Olha que coisa linda, gente. Isso está, Lucicleide, Bom Dia com Jesus. Então, esse início do Evangelho, ele vai trazer para a gente isso. Então, é preciso que a gente pare para estudar o prefácio. É preciso para a gente estudar o início do conteúdo das introduções, tudo. Esse é o primeiro capítulo, que a gente já leu, né? E a gente vai ler de novo. Aí, no segundo capítulo, ele vai dizer, meu reino é deste mundo. Aí, gente, é uma das coisas que eu ficava a interrogar na minha consciência, na minha cabecinha. Se Jesus é o nosso governador, por que Jesus dizia que meu reino é deste mundo, né? Então, mas por que o reino de Jesus é o de amor, é o de bondade, é de luz, né? A vida futura, onde a gente precisa entender que nós só não temos só essa existência, temos outras existências para que a gente possa trabalhar, vivenciar essa grandeza do amor de Deus, né? A gente pensar no futuro, e Jesus falava da vida do futuro, e o Espiritismo hoje esclarece o mundo espiritual. Olha que tema bonito, a realeza de Jesus. Georgina, Bom Dia com Jesus. Esse tema, a realeza, a grandeza, o amor de Jesus. Outro estudo maravilhoso que eu gostei muito de ler foi o ponto de vista. Esse ponto de vista, como está sendo? Como você vê esse ponto de vista? O que é hoje, quando a gente lê um livro, ou a gente escuta alguma coisa, qual é o ponto de vista nosso? Egoísta, orgulhoso, vaidoso? É o nosso conhecimento mesquinho e pequeno? Então, é belíssimo essa mensagem do ponto de vista. Instruções dos Espíritos, né? Uma realeza terrestre. Aí vem também nos mostrando que aquela rainha, né? Ou nós mesmos, muitas vezes, temos achando que a gente somos ricos, que a gente tem esse conteúdo, né? Que a gente tem esses valores, mas que nada tem. Então, meu reino é deste mundo. Ele vai tocar na vida futura a realeza de Jesus, o ponto de vista que a gente vê tão mesquinha. Aí Paulo diz assim, o homem material entende das coisas materiais e o homem espiritual entende das coisas espirituais. E vem os espíritos, as suas instruções também, é belíssima as instruções dos espíritos, uma realeza terrestre. E aí vem o capítulo 10, o capítulo 3º, né? Esse capítulo 3º vai falar, há muitas moradas na casa do nosso Pai, que Jesus também falou no seu Evangelho, concordam? Então, o nosso planeta é um dos planetas que Deus criou para ser povoado e dar oportunidade aos espíritos para evoluir. Então, quando você tiver dúvida de que você está na sua casa terrena, que nós estamos habitando aqui, Jesus vai dizer que há muitas moradas na casa do nosso Pai. Então isso, meus irmãos, é para a gente entender que Jesus não falava só da terra, mas falava do universo, que é a sua casa. E eu e vocês já habitamos
em outros planetas e vamos habitar quantas vezes for necessário. Diferentes estados da alma na erraticidade, é belíssimo esse tema, porque cada um de nós vamos desencarnar. E quando eu e você desencarnar, que a gente voltar ao mundo espiritual, vivenciar, a gente vai estar. Muitas vezes nós não conseguimos sair da própria casa. É doloroso isso. Alguns espíritos ficam vagando por aí, sem ir para as moradas divinas. Então, é a condição e o estágio da alma em seu apego às coisas materiais. Então, esses mundos não são mundos feitos da terra, mas são colônias, lugares que, de acordo com a nossa alma, a gente pode ir. Seja eles escuros, claros, de amizade ou de inimizade. Quem escolhe somos nós. E ele continua dizendo, diferentes categorias de mundos habitados, e aí a gente vai buscar alguns mundos. A doutrina espírita, ele nos esclarece de alguns pontos que nós possamos aqui habitar, mas para nós habitarmos esse mundo vai ser muito da nossa condição, destinação da terra, causa das misérias humanas. Por que a nossa alma, a nossa terra é tão ainda dolorosa? Por que existem tantas guerras, mortes, aflições, tantas pobrezas, né? Nada mais, nada menos, porque a gente ainda está preso ao orgulho. E ele fala aí dos instruções dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. No nosso universo existem esses imundos, né? Que são inferiores e superiores. Aqueles que são inferiores são auxiliados por aqueles mundos em vibrações. A nossa Terra, eu não sei se vocês viram um desenho que passou quando a gente estava na pandemia, onde a Terra estava no hospital e os planetas estavam orando. Eu achei tão lindo aquilo, né? A Terra estava no leito de hospital e os outros planetas dizendo, vocês vão melhorar. Imagine, gente. O nosso planeta passou pela pandemia, os outros planetas estavam vibrando por nós. Mundos superiores e inferiores. Mundo de expiações e prova, aonde eu e você vai entender o porquê desse mundo, tá certo? O de porquê desse mundo é o mundo que nós estamos habitando atualmente. Então, esse índice é importante a gente saber. Quando você tiver dúvida, meu Deus, esse mundo é tão assim, por quê? Aí você vai lá, no mundo de expiações e provas, para a gente entender, né? Iniciou no capítulo 1, não vi destruir a lei, não é isso que eu peguei no meio que eu estava vendo a live. Veja só, minha irmã, a gente não começou em um capítulo nenhum. Estamos lendo o sumário, né? Estamos lendo o índice. Estou lendo a cada índice dele, tá certo? Esse daqui é o capítulo 3, tá certo? Que a gente está lendo aqui, né? É o capítulo 3. Eu não estou lendo nenhum livro. Eu estou só mostrando que cada item desse aqui, eu vou mostrar para vocês, que cada item desse, eu gosto de estudar o Evangelho para a gente estudar do começo. Deixa eu ver aqui. A gente está lendo isso aqui, ó. O sumário, tá vendo? Que é o indício dele. Então, a gente não está lendo ainda nenhum capítulo. Então, vamos lá. No capítulo 3, ele vai dizer para a gente, mundo de expiações e provas, que eu e você estamos habitados. Eu estou no mundo de expiações e provas, tá certo? Nós que estamos aqui no nosso planeta, estamos nesse planeta. Então, lá vai dizer os porquê. O que é expiação, o que é prova? Mundo de regeneração, regeneradores, que são o mundo que nós estamos em transição planetária, onde ele vai falar alguns pontos lá tão maravilhosos, né? Que nós não vamos ter expiações, mas vamos ter provas. A gente ainda vai passar por muitas coisas. Progressão dos mundos. Então, os progressos dos mundos, né? E cada mundo que aí está, para a gente vivenciar. Então, esse capítulo ele vai trabalhar
nesse conteúdo doutrinário e espiritual, né? Que aí vai vir os mundos ditosos, os mundos divinos. E aí vamos estudar, deixa eu ver a hora, a gente vai encerrar aqui. Capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Meus irmãos, esse capítulo aqui é uma briga tão grande entre várias pessoas que não acreditam na reencarnação. E aí ele vai nos esclarecer com a ciência da doutrina espírita o porquê da reencarnação é a misericórdia e o perdão de Deus, né? Então, capítulo 4, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então é preciso a gente nascer, renascer e progredir quantas vezes for necessária. Tal é a lei, né? Então, esse capítulo que a gente vai estudar também lá na frente, né? Ele vai falar da ressurreição e da reencarnação. Ele vai falar da ressurreição e da reencarnação, né? O que é a reencarnação e ressurreição? E ele vai dizer para nós que não pode ter ressurreição. Por quê? Porque a nossa matéria, o nosso corpo, depois de decomposto, a gente não pode retornar mais, a não ser em novo corpo, em nova oportunidade. A reencarnação fortalecendo os laços da família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Então, hoje eu e você estamos na família que a gente precisa para a nossa evolução, para o nosso progresso, para a gente entender o porquê. Então, o livro do Evangelho, ele tem tudo. Por que a gente fica perguntando às pessoas se está tudo aqui? Ah, meu irmão, eu não entendi. Perfeito. Mas estuda, leia, pesquise e indague, né? Instruções dos Espíritos, limite da reencarnação. Será que vamos ter um limite em nossas reencarnações? Será que vamos chegar a um termo de espírito puro que só poderemos vir reencarnar como missão? Ele vai dizer. Necessidade da reencarnação. O porquê a reencarnação é necessária para que a gente possa evoluir, para que a gente possa engrandecer essa alma, esse espírito, filho de Deus. Então, hoje estudamos o nosso Evangelho, essa parte, tá certo? Cláudia Mendonça, bom dia com Jesus. Amanhã vem um dos capítulos maiores que a gente vai estudar. A gente não vai estudar, a gente só vai, como é que se diz, ler só o prefácio. O prefácio não, o sumário, tá certo? A gente não chegou no prefácio ainda. Amanhã vamos estudar, para vocês que estão aí, querem acompanhar, vamos estudar capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, tá certo? Vou botar aqui, amanhã, dia 22, não é isso? 22 de junho de 2025, tá certo? Vocês entenderam aí a dinâmica do nosso estudo, né? Então, amanhã, dia 22, vamos estudar Bem-aventurado os aflitos, tá certo? E aí vai ser lindo, gente. Esse capítulo, ele nos dá uma força tão grande, uma força tão enorme, porque a gente vai entender as nossas aflições. Então, quando você estiver aflito, quando você estiver doente, cabisbaixo, vai nesse capítulo. Ele vai te dar uma força tão grande, tão grande, tão grande, que você vai entender o porquê e você vai ter resignação, obediência, né? Qual capítulo? Não escutei direito. Eu coloquei aqui. Amanhã vamos estudar o capítulo 5º, né? Que é o capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos. Tá certo? Já coloquei aí. Vai ser amanhã que a gente vai começar a estudar ele. A gente não vai estudar esse capítulo. A gente só vai mostrar alguns pontos que a gente vai entender, algumas situações que está lá. E aí, quando eu e você quisermos, a gente vai lá, abre esse livro para procurar os bálsamos, o recado luminoso para a nossa alma. Meus irmãos, vocês não sabem como eu estou feliz, né, de iniciar, né, a gente iniciar o nosso estudo do Evangelho hoje, né? Então, hoje a gente vai marcar esse dia aqui, dia
21 de 6 de 2025, certo? Deixa eu botar aqui, início do estudo do Evangelho, tá certo? Vocês entenderam aí como é que vai ser a nossa dinâmica, como é que vai ser esses dias, né? A gente vai estudar e vai entender um pouquinho do que significa o nosso estudo. Então amanhã vamos estudar. E bem-aventurado, né? Bem-aventurados os aflitos. Perfeito, né? Capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, tá certo? Eu coloquei aí, não? Cadê aqui? Qual capítulo, né? Amanhã botei aqui, ó. Capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Vou colocar de novo aqui para amanhã a gente estudar ele, tá bom? Então amanhã a gente não vai estudar o capítulo, a gente vai estudar, né? Então que Deus possa nos abençoar, nos iluminar, nos fortalecer. Agradeço a cada um de vocês que estão aí. Que Deus possa nos perseverar mesmo, para a gente estar estudando, né? E eu dormi ontem. A gente ontem foi dormir, né? Preocupado em não perder o horário. Não perder o horário, né? Não perder o horário dessa abertura. Parece que fosse a primeira vez que eu estivesse lendo o Evangelho. Então, assim, eu estou tão feliz mesmo, porque quando a gente persevera e Deus nos dá o discernimento, a sabedoria, a humildade para a gente estudar. Então, persevere. Se vocês não derem para chegar de 6 horas, mas abra o livro, faça a leitura, né? Faça uma prece. Não saia de casa antes de você fazer uma leitura, uma mensagem. Não saia estressado, aperreado. Respira um pouco. Abençoa teu lar, tua família. Acorde na luz da oração. Faça um estudo. Faça alguma meditação que você achar que deve fazer melhor. Mas lembre-se, tudo que a gente faz não é para a gente se exibir. É para a gente se melhorar. E muitas vezes a gente começa a estudar e a gente quer começar a dar lição às pessoas. Quer moralizar as pessoas. E o estudo doutrinário do Evangelho, do doutrina espírita, é nosso. Então, esse Evangelho é para mim. Eu estou feliz que eu estou de novo estudando ele. Tá certo? Ó, vamos lá para o livro Coragem, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né? Estamos estudando essa página aqui, ó, a 23, tá certo? Na intimidade doméstica. Olha que coisa bonita. A história do bom samaritano, repetidamente estudada, oferece conclusões sempre novas. Interessante quando Emmanuel nos fala que cada vez que a gente repete as lições estudadas, oferece conclusões sempre novas. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo mais uma vez. E você não sabe o que vem por aí, porque eu tenho a certeza que os céus vai trazer mais inspirações, mais conteúdo, porque a gente vivenciou algumas coisas e a gente tem um conteúdo e a espiritualidade vai nos inspirar sempre. Simone Paiva, Bom Dia com Jesus. E ele vai dizer assim, para nós hoje, tá certo? Quantas vezes surpreendemos as vítimas de obsessão e do erro, da tristeza e da provação dentro de nossa casa? Olha, uma das coisas que, quando eu já dei palestra, né, sobre o bom samaritano, que a gente já estudou sobre o samaritano, eu tinha uma visão que era que a gente saísse de casa, a gente saísse para a escola, para a oficina, para o trabalho, para a religião, e quando encontrarmos alguém caído, a gente poderia ter um olhar como um bom samaritano. Mas Emmanuel nos fala aqui quantas vezes a gente surpreende as vítimas de obsessão, do erro, da tristeza e da provação dentro de casa. Então eu preciso ser um bom samaritano, uma boa pessoa dentro do meu lar.
Mas, irmão Wilton, eu não consigo ser uma pessoa boa dentro do lar pelos conflitos que eu tenho. Aí você vai buscar em uma religião que você gosta, que esclarece você, que ilumina você. Para mim, é a doutrina espírita, mas para você pode ser qualquer um. E você buscar o conteúdo para trazer para casa. Muitas vezes a gente não consegue ajudar o de nossas casas pela convivência ou pela nossa própria inferioridade que a gente se acha. Então, se melhore, se ilumine, renovação da alma, iluminação do espírito, para que a gente possa olhar aquelas pessoas que estão nos erros, na obsessão e ajudar ela. E olhe se não for nós mesmos que estamos obsediados, estamos nos erros. Então, a lição de hoje, quando eu li ela hoje, eu falei, meu Deus, eu não pensava assim. Eu via que a história era quando viajou, saía de Jerusalém para Jericó, encontrava alguém na rua. E dentro de casa, quantas pessoas obsediadas, no seu preconceito, no seu orgulho, na sua vaidade, ou nós mesmos. Então, veja, é uma nova coisa para mim. Então a gente precisa entender que tudo está dentro de nossas almas. Então, hoje, eu estou muito feliz de iniciarmos mais uma vez o nosso Bom Dia com Jesus. E agradeço a você que está iniciando o nosso Bom Dia com Jesus, parabéns. E eu queria que vocês me ajudassem. No dia 2 de agosto, nós vamos fazer 5 anos. Eu preciso que alguém me ajude. Vocês que têm aí, não sei, Simone, Flávia, né? As pessoas mais jovens. Eu queria fazer, né? Eu quero fazer. Já está isso na minha cabecinha. Eu só não sei fazer. É pegar todas as fotos de vocês. Todas as fotos que algumas pessoas já mandaram uma foto. Até com a camisa do Bom Dia com Jesus. Para a gente fazer um vídeo com a música do Bom Dia com Jesus que a Ana Cláudia fez para a gente. Belíssima, linda. Porque eu preciso, isso aí já para ter feito. Então me ajude, eu quero uma pessoa para me ajudar, né? Para a gente fazer esse vídeo, colocar foto de vocês, do Bom Dia, né? Da família de vocês, as pessoas que toda manhã estão escutando vocês, muitas vezes o esposo, a esposa, né? Isso é o meu desejo já faz tempo, gente. E eu não consigo, né? Porque eu trabalho, estudo, essas coisas tudinho, também não tenho habilidade para isso. Mas se vocês têm, fala comigo no privado. Irmão Wilton, eu posso ajudar você. Então, para a gente fazer esse vídeo. E também no dia 2 de agosto, eu quero fazer uma festa maravilhosa. Vai ser no sábado, né? Vai ser no sábado, eu vou estar em casa para a gente comemorar 5 anos do Bom Dia com Jesus. Então, para mim, isso é uma grandeza. E todos os dias a gente acordar na luz da oração. Primeiro a gente ora pelas pessoas, depois a gente estuda e agora vamos vibrar, tá bom? Posso contar com vocês, primeiramente as orações, que é aquele que não sabe. E se vocês puderem me ajudar, eu quero fazer coisa simples, gente, precisa fazer coisa mais que fique marcado, tá bom? Vamos orar? Vamos agora vibrar com Jesus. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade, boa e amiga, por mais um dia, mais um amanhecer, mais um despertar. Gratidão, Senhor, por nós estarmos iniciando hoje, dia 21 de junho de 2005, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedindo a vós humildade, paciência, discernimento, sabedoria e coragem para colocar em prática. Gratidão, Senhor, pela semana abençoada que vós nos protegesse. Gratidão, Senhor, pela recuperação da minha filha, Ilani, Senhor, e de tantos irmãos e irmãs que estamos orando. Muito obrigado. Gratidão, gratidão, gratidão e gratidão sempre. Gratidão, Senhor, pela Tua luz que espargia amor e fraternidade. Gratidão pela Tua proteção, por esses irmãos e irmãs que estamos orando. E vós sabe o que cada um está precisando na lei de amor, de bondade e de fraternidade. Gratidão, Senhor, pela luz que vós nos aquece, pela bondade. Gratidão, Senhor, pelo estudo de hoje. Estamos iniciando para entender o que cada capítulo, qual é a essência dessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é a minha necessidade, qual é a minha carência e qual é a minha vontade de se iluminar para trabalhar, servir e amar. Gratidão, Senhor.
Gratidão a cada um de vocês que estão conectados conosco. Muito obrigado pela presença de vocês nesse dia de sábado, onde a gente poderia descansar mais um pouco, mas a vontade de se melhorar, de aprender, de se iluminar nossos lares e de convidar Jesus a estar conosco a cada amanhecer. É gratificante a renúncia e o desprendimento, a fé e a coragem e a perseverança para dias melhores. Gratidão a vocês, que Deus possa abençoar aqueles irmãos que já entraram, que já foram, aqueles que vão ver depois, aonde você estiver. A paz de Deus esteja com vocês, hoje, amanhã e por todo sempre. Gratidão mesmo. Vamos convidar Jesus para visitar os irmãos que estão caídos, aqueles que estão debaixo das pontes dos viadutos, nas praças, aqueles irmãos, Senhor, que estão perdendo tudo, Senhor, nas enchentes, nas guerras. Ó Jesus, vai acolher a cada um, para que eles possam sentir o Teu amor e a Tua paz. Vamos convidar Jesus a entrar em nossa cabecinha, primeiramente, em nossa consciência e nosso coração. Abra a comporta da alma, abra a porta da tua casa, aonde você estiver. Abramos para Jesus entrar. E quando Jesus entra, aquela luz clareando tudo, iluminando. Junto de Jesus, entra os mensageiros da paz, da luz, para renovar nossas energias, para fazer a limpeza, retirar qualquer energia contrário a sentimento de amor e de fraternidade. E quando a espiritualidade está derramando luzes sobre todos os nossos lares, vamos olhar para Jesus e dizer: bom dia, Jesus. Seja bem-vindo no meu lar, na minha família, aonde eu estou. E Jesus olha para nós com aquela energia, nos envolve com aquele abraço que acalma, que tranquiliza e acerena. Neste momento do abraço, não peça nada. A gente precisa muitas vezes sentir, silenciar para sentir o aconchego e a proteção de Jesus. Jesus olha para dentro de nós e sabe o que estamos precisando e derrama essas energias salutares nas nossas células, moléculas, partículas, nos órgãos, em todo o ambiente interno nosso, a harmonia, a paz e a luz. E Jesus olha para dentro de nós e diz: acalma-te, acerena-te, eu estou contigo. Como é gratificante saber que Jesus está aí conosco. Vamos pedir a Jesus que também abrace nossos entes queridos, a você que eu amo tanto, que eu sei que precisa harmonizar e tranquilizar para avançar a cena da luz. Deus te abençoe e Jesus te ilumine. Vamos pedir a Jesus que pegue suas mãos como raios luminosos, derramando fluidos em nossas águas, colocando a medicação necessária, os remédios para que a gente possa beber, fluidificando, os alimentos, desejando a todos do teu lado, da tua família, saúde e paz, saúde e luz e saúde e amor, prosperidade com o nosso Mestre Jesus. Gratidão, gratidão e gratidão, gratidão sempre, sempre. Nesse momento que a gente está orando, Jesus derrama paz e ao sair ele dá uma pausa e diz assim: a minha paz vos dou e a minha paz vos deixo. E possamos continuar no silêncio da prece, colocar o algodão da bondade nos ouvidos e fechar nossas bocas para garantir a paz e a serenidade. Que possamos manter o equilíbrio emocional para ajudar aqueles que necessitam, principalmente a nós mesmos. Que possamos beber do Evangelho de Jesus para nos fortalecer e fortalecer aqueles irmãos. E quando Jesus começar a sair, ele convidar a gente a reflexões profundas. Vamos dizer assim: Senhor, obrigado por mais um dia, vós está no meu lar. E Jesus sai para visitar os irmãos e irmãs que estão hospitalizados, seja nos hospitais espirituais ou materiais. E quando Jesus chega nesses hospitais, derramando a energia da fraternidade,
nos corredores, nas enfermarias, nos apartamentos UTI, CTI, nos blocos cirúrgicos, aonde houver um enfermo, Jesus possa derramar e fluidificando as águas, alimentos, as medicações, os aparelhos que mantêm e salvam vidas. Que Jesus abençoe a todos os hospitais psiquiátricos, as clínicas. Alguém que neste momento precisa de uma palavra de carinho, de afeto, um abraço de serenidade, de paz, para envolvê-lo e dizer: nós estamos aqui com você. Vamos abençoar os irmãos que estão nos vícios, nas drogas, nas ilusões, perdendo a sua saúde por tão poucas coisas. Que Deus possa abençoar todos no amor e na fraternidade. Vamos visitar com Jesus com muita indulgência, com paciência, amor e carinho a todos os irmãos que estão enjaulados, presos, que eles possam encontrar o reequilíbrio espiritual e material. Enquanto isso, Jesus fluidifica as águas, os alimentos, as medicações, e vamos falar do nosso Mestre Jesus para tocar suas almas e iluminar seus espíritos. Vamos abençoar os nossos governantes, o nosso governante planetário. Ó Senhor, vós sabe o que deste, as moedas, os talentos a cada um. Que cada um possa, Senhor, reaver, Senhor, os seus preceitos e conceitos espirituais da sua missão aqui na Terra, principalmente aqueles irmãos que estão em conflito de guerra. Abençoa todos, ilumina, Jesus, com teu amor e com tua bondade. Abençoa, Pai, a todos eles, principalmente as nações que estão em guerras e conflitos. Toca no coração desses irmãos e irmãs para abrir, Senhor, para a paz e a libertação, Senhor. Abençoemos aqueles que estão voltando à paz espiritual, iluminemos seus espíritos para que eles possam encontrar um caminho de luz. Como precisamos orar, mandar o recado luminoso aos nossos entes queridos. Um dia nós estaremos retornando. Como vai ser gratificante a gente receber uma luz daquele que ora por nós no mundo espiritual. Vamos abençoar aqueles que estão fazendo aniversário hoje. Parabéns para você. Você mereceu renascer. Vamos abençoar aqueles irmãos e irmãs que estão aí vindo à Terra. Abençoar a gestante, uma gestação de equilíbrio, de paz e de luz. Vamos abençoar os jovens, adolescentes, os idosos. Vamos abençoar, meus irmãos, ao nosso planeta, a Mãe Natureza, os animais, para que juntos possamos dizer: até aqui nos ajudou Jesus. Que Deus possa nos ajudar e Jesus iluminar nesta oração. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. E não deixeis cair em tentações, mas livrai de todos os males, porque grande é o teu reino e a tua glória para todo sempre. Deus possa nos abençoar, nos iluminar e nos fortalecer, hoje e amanhã e por todo sempre. Cristina Monteiro, bom dia com Jesus. Meus irmãos, muito obrigado pela presença de vocês, que a gente possa agradecer. Estou muito feliz hoje para a gente estar iniciando o nosso Bom Dia com Jesus. Está iniciando, o nosso estudo, E aí, Deus abençoe vocês, tá bom? Vamos lá falar de vocês aqui. A frase, como é a frase? Eu me amo a vocês com Jesus. Flávia Alves. Flávia, dia 2 de agosto, vamos estar junto aí, viu? No seu centro, se Deus permitir. Depois vou responder a você. Flávia, Manu, Eliane Roberto, deixa eu ver, Leninha, Eliane Duarte, Patrícia, Lucas, eu me amo vocês com Jesus, Fafá, Edileide, Hilário, bom dia com Jesus, Hilário, não vi você, meu irmão, me perdoe. Terezinha Maria, Elizabeth Cordeiro,
Isabel, né? Eu me amo vocês. Deixa eu ver, Belmira, Nel, Leninha, Joseli, eu me amo vocês. Jacineide e família, Samuca, Rosa e todo mundo que fez a sopa ontem, né? Fernanda, Márcio, Miguel, eu me amo vocês. Vitória, Alana e todo mundo aí da campanha do quilo de hoje, eu me amo vocês. Deixa eu ver quem tá mais aqui. Lídia, Luizinho, as Anas, Sandro Marinho, né? E a esposa. Maria do Carmo, eu me amo você. Da paz e família, que Deus abençoe. Anderson, né? Eu me amo vocês. Lucicleide, Georgina. Deixa eu ver quem está mais aqui, gente. Ana Cláudia Mendonça, Patrícia, já falei, foi? Deixa eu ver. Simone Paiva, eu me amo vocês. Edileide, né? Que eu já falei. Fafá, Georgina, Eduardo e Eloy Soares, né? Bom dia com Jesus, sejam bem-vindos. Jaqueline, bom dia com Jesus. Cristina Monteiro, gente, que Deus abençoe vocês, muita luz. Amanhã vamos estudar, viu? Estamos estudando o nosso Evangelho. Amanhã vai ser, nós não estamos estudando o capítulo 1, estamos estudando o sumário, né? Que é o índice, tá certo? Então, amanhã a gente vai estudar isso daí, tá certo? Então, muito obrigado, que Deus possa nos abençoar. Wilton, eu quero conhecer esse trabalho que parece um convite aí, me diz aí aonde é o centro, que eu não conheço esse centro, tá certo? A nossa irmã Flávia nos convidou, né, para a gente estar na Associação Espírita lá de Cristo, né, lá Transitório de Cristo, né, que é na rua 48, aqui, Rio Doce, Olinda, não é isso, Flávia? Então, a gente vai estar, né, no dia 2 de agosto, viu? Tá certo? Eu botei aqui, Flávia, pro dia 2 de agosto, pode ser? Aí vai ser bom, que vai ser os 5 anos do Evangelho, e aí a gente vai à noite também ainda falar, tá bom? Deus abençoe vocês com muita luz, com muita paz e saúde. Um beijo de luz para vocês, um abraço bem apertado. Eu me amo e amo vocês com Jesus. Ontem eu não recebi o link para o estudo. Minha irmã, ontem eu dormi, certo? Eu fui dormir cedo ontem, mas eu estava muito cansado. Eu vou até falar com a nossa irmã Ana da Paz para pegar vocês aí o WhatsApp, para passar o WhatsApp para vocês, o link, né? Quando eu não puder, tá certo? Deus abençoe vocês com muita luz. Gente, até amanhã com Jesus, tá certo? Pode sim, pronto. Então, dia 2 está marcado, tá, Flávia? Depois você passa o tema, ou a gente escolhe o tema, aí você fala, tá bom? Gente, um beijo para vocês, um abraço e até amanhã com Jesus. Como entro nesse grupo dela? Eu vou falar com ela, Jaqueline. Eu vou falar com ela para vocês, ela fazer um grupo do estudo das gentes, né? E aí ela faz um grupo e vocês já estão nele, tá bom? Um abraço, é com Deus. Até amanhã com Jesus.